A ministra Marina Silva participou de uma audiência na Comissão de Meio Ambiente e prometeu que vai resistir ao desmonte da pasta depois da polêmica com a exploração da foz do Amazonas. A reportagem de Brasília, Bruno Pinheiro. Na audiência, que durou mais de 5 horas, a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, afirmou estar muito tranquila com a decisão do governo de indeferir a licença ambiental para a perfuração de poço de petróleo na foz do Rio Amazonas e que a estatal ainda poderá apresentar um novo pedido, mas que sejam atendidos os requisitos técnicos. Após o assunto surgir, um embate tem surgido entre os ministros do governo Lula. Agora mesmo nós tivemos uma reunião de governo nessa polêmica de exploração de petróleo na foz do Amazonas e o governo tomou a decisão de que projetos de altíssimo impacto ambiental terão que ser vistos olhando ou para a bacia hidrográfica ou para a área de abrangência do empreendimento, a partir da avaliação ambiental estratégica. E a gente tem que ter a ética, não é a ética de conveniência, é a ética dos valores, não é a ética de circunstância. A ministra Marina disse que entende a repercussão do assunto, mas que às vezes se perde muito tempo com atalhos e que não quer destruir recursos de milhares de anos em busca de lucros de poucas décadas e que, sobretudo, é necessário respeitar a lei. A lei que foi criada, que obriga a avaliação ambiental estratégica, ou avaliação ambiental integrada, ou avaliação ambiental para a área sedimentar, foi em 2012. E que houve uma decisão de fazer para alguns empreendimentos e outros não. Na categoria do outros não, entrou a margem equatorial. Poder-se-ia muito bem ter feito o referido estudo da área de abrangência, dessa quantidade enorme de 200 perfurações, mas não foi isso que foi feito. E, obviamente, que a lei é para ser cumprida. Nesta quarta-feira, o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, também foi ouvido na Comissão de Infraestrutura. E, segundo ele, o grande embaixador da legalidade ambiental é o presidente Lula. É inadmissível que nós tenhamos um subsolo de um país transcontinental com a nossa dimensão territorial, dependente do potássio, dependente do... Quando se fala em transição energética, não há como dissociar da mineração. 3 semanas se passaram quando eu fui surpreendido com a decisão sem um debate mais profundo, que eu chamaria um debate de governo sobre um tema que é tão estratégico para o Brasil e para o mundo. Nós ainda dependemos dos combustíveis fósseis. Nós estamos discutindo talvez a última grande fronteira de exploração desses minerais fósseis no Brasil. Um dos apoiadores do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o senador Omar Aziz, ele também disse que atualmente existem 2 governos. Eu apoio o presidente Lula, eu apoiei o presidente Lula. Ele já teve um calo no primeiro governo dele com a senhora Marina Silva, tá certo? E esse calo não tinha bolha. Agora esse calo vai ter bolha. Nós temos que ter um governo. O governo tem que conversar entre si. É vergonhoso. E não converse. Parece que o IBAMA e o Ministério do Meio Ambiente é um governo e o Ministério da Minas e Energia, Petrobras, é outro governo. Governo que não tem transversalidade não anda. Nós defendemos a população que mora na Amazônia. Ela tem que comer e beber. O segundo desafio de Marina Silva será no Congresso. Nesse momento, não basta a credibilidade do presidente Lula, não basta a ministra de Meio Ambiente. Eles vão olhar para o arcabouço legal. Tudo bem, Lula, você está dizendo que vai fazer isso e vai fazer aquilo, mas a sua lei não permite. As estruturas foram mudadas. A estrutura do seu governo não é essa que você ganhou as eleições. É a estrutura do governo que perdeu. E isso vai fechar todas as nossas portas. Os parlamentares articulam para esvaziar as atribuições do Ministério do Meio Ambiente na medida provisória da esplanada. A MP foi aprovada nesta quarta-feira na comissão mista e aguarda ser analisada no plenário da Câmara dos Deputados.